Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Meu nome é Giovana Vargas, eu sou residente do segundo ano de oftalmologia do Hospital Oftalmológico de Brasília. Sob a orientação do Dr. Natanael, vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre as exotropias e o desvio vertical e horizontal dissociado. A exotropia ela é um estrabismo caracterizado pelo desvio divergente dos olhos, o que significa que o olho ele vai desviar para fora. E os exodesvios, eles são menos frequentes que os exodesvios, na proporção de 3:1. Aqui na foto a gente tem um exemplo de um paciente com os olhos alinhados na posição normal e outro com o paciente apresentando uma exotropia, com desvio divergente, o olho desviando para fora. As exotropias podem ser divididas em intermitente e constante. A constante a gente pode falar sobre a exotropia infantil, a síndrome da monofixação descompensada e a XT sensorial. A exotropia intermitente entre os estrabismos divergentes é o mais frequente e com o melhor prognóstico, a preservação da binocularidade, e o paciente ele vai apresentar episódios de desvio que vai conseguir retornar o olho para a posição paralela com algum esforço, ou então às vezes ele vai piscar, alguém vai chamar a atenção dele, ou até mesmo ele vai perceber e vai retornar o olho para a posição alinhada. E como que esse estrabismo vai ser compensado? Através dos mecanismos de convergência. A gente vai ter 4 mecanismos de convergência. A convergência fusional é um mecanismo de convergência reflexa, que vai fazer o ajuste fino dos eixos visuais. Já a convergência acomodativa é aquela que vai estar relacionada com a convergência, a acomodação e a miose. A convergência proximal ela é induzida pela consciência da proximidade do objeto, quando a gente foca em um objeto perto. E a convergência tônica ela é dada pela tonicidade dos músculos, com o reto medial constantemente mais contraído que o reto lateral, deixando o olho alinhado. A classificação. A gente pode classificar da seguinte maneira. A XT do tipo básica é quando o desvio de longe ele é igual ao desvio de perto. Na XT tipo insuficiência de convergência, o paciente vai apresentar um desvio de perto maior que o desvio de longe. Já na XT tipo excesso de divergência, o paciente vai ter um desvio de longe maior que o de perto. E na XT tipo pseudo-excesso de divergência, o paciente vai apresentar o seguinte quadro. A primeira vez que a gente medir, o desvio de longe ele vai ser maior que o de perto. Porém, quando a gente faz a quebra dos mecanismos de convergência fusional e acomodativa, esse desvio se iguala, o de longe fica igual ao de perto. A quebra desse mecanismo de convergência, ela pode ser feita de duas maneiras. A acomodativa a gente vai fazer com lentes positivas e a fusional ocluindo um dos olhos. Algumas características da XT intermitente: o paciente vai fechar o olho que se desvia quando exposto à claridade, também pode apresentar uma incomitância lateral, que é a diminuição do ângulo de desvio em 5 ou mais dioptrias de forma simétrica ou assimétrica nas lateroversões, ou só à direita ou só à esquerda. Também pode apresentar hiperfunção de 3 ou 4 músculos oblíquos, causando anisotropia em X. Também pode apresentar a dualidade de visão binocular, que é quando o paciente apresenta visão binocular normal quando os olhos estão alinhados e monocular quando o olho se desvia. Alguns fatores de descompensação que vão estimular, o desvio vai ser episódios de fadiga, uso de sedativo, cefaleia, quadro viral, febre, ingesta de álcool. Tudo isso pode contribuir para episódios de desalinhamento ocular. Aqui na foto a gente tem um exemplo de um paciente apresentando XT intermitente. Na letra A ele apresenta os olhos alinhados e na letra B ele apresentou o desvio. Provavelmente devido a algum quadro de desatenção, fadiga, fez com que o estrabismo ficasse descompensado. Alguns diagnósticos diferenciais, a gente pode pensar em pseudoexotropia, em exotropia constante e em exotropia secundária à síndrome da monofixação descompensada, que eu vou falar um pouquinho aqui mais pra frente. Para o diagnóstico, é importante realizar o exame oftalmológico completo, correção de eventuais erros refracionais, avaliar a motilidade ocular extrínseca e medir o ângulo de desvio para longe e para perto. Também podemos tentar a oclusão do olho durante 1 hora do olho que desvia e depois realizar novas medidas para longe, perto e infinito, para a gente tentar caracterizar quais são os mecanismos que estão causando, controlando esse desvio. Geralmente, esses desvios eles não vão se resolver espontaneamente e ele pode se manter ou piorar, que é o que acontece em 75% dos casos.
O tratamento não cirúrgico consiste na correção de eventuais erros refracionais, também pode ser realizado o tratamento oclusivo a fim de preservar o reflexo de fusão, exercícios ortópticos, lentes negativas que estimulam a acomodação e prismas em alguns casos. Cirúrgico. Importante sempre avaliar quando indicar essa cirurgia, né? É importante avaliar sempre se o paciente não está apresentando uma deterioração da visão binocular ou do controle do desvio. Então, pensar na cirurgia quando tem um aumento do ângulo do desvio, ou aumento da frequência da fase de exotropia, ou aumento do tempo de tropia. O ideal é que seja feita após os 4 anos de idade, devido à maior maturidade das funções visuais, e geralmente é programada com base no maior desvio encontrado. O tratamento cirúrgico depende do tipo de XT que o paciente apresenta. Na XT básica, vamos realizar o retrocesso do reto lateral e ressecção do reto medial. A XT por insuficiência de convergência é realizado o retrocesso de reto lateral e a ressecção de reto medial, ou então a ressecção dos retos mediais. Já na XT por excesso de divergência, a gente vai realizar o retrocesso de ambos os retos laterais. E na XT por pseudo-excesso de divergência, também é realizado o retrocesso do reto lateral e ressecção do reto medial. Agora é sobre as exotropias constantes. A exotropia constante infantil ela é uma entidade rara, aparece nos primeiros meses e persiste após os 6 meses de idade. Epidemiologia de 1 para cada 30 mil dos nascimentos e pode ser primária ou secundária a alguma doença ocular ou sistêmica. Então, sempre é importante investigar uma causa secundária, como albinismo, paralisia de terceiro, paralisia cerebral, hidrocefalia, sempre fazer a investigação. Sinais e sintomas. O início é sempre antes dos 6 meses e confirmado até 1 ano de idade. O desvio geralmente é maior que 30 dioptrias, podendo ser de até 90. Pode ter uma associação com divergência vertical dissociada e hiperfunção de oblíquos inferiores, e o nistagmo ele é menos comum do que na exotropia. Diagnóstico. Sempre é importante colher uma história clínica precisa, avaliar as informações dos pais, avaliar fotografias, realizar o exame ocular completo, avaliar se o paciente tem uma posição anômala de cabeça, ele tem alguma relação, alteração orbitária, alteração das pálpebras, examinar sempre os reflexos pupilares, avaliar a motilidade ocular extrínseca, importante medir o ângulo, capa, para fazer o diagnóstico diferencial com pseudoestrabismo. E também realizar um exame de imagem se houver alguma doença ocular ou orbitária. Importante realizar o diagnóstico diferencial com pseudoestrabismo, ectropia macular e XT intermitente. O tratamento ele é sobretudo cirúrgico, é realizado o recuo dos retos laterais e ressecção dos retos mediais. E é importante avaliar que se tiver alteração dos oblíquos com anisotropia ou divergência vertical dissociada, realizar também a correção dessas alterações. Importante lembrar que exotropia infantil não tratada pode levar a ambliopia. Agora, sobre a exotropia da síndrome de monofixação descompensada, ela é uma combinação de características sensorial e motora presente em uma condição binocular. O paciente vai apresentar um pequeno desvio manifesto, com um componente latente de heteroforia e amplitudes de convergência e divergência fusional preservadas. Pode ser uma alteração primária, inata e irreversível, hereditária ou secundária. Geralmente a secundária está associada à anisometropia, lesão macular ou pós-cirurgia, e é a mais comum. Sinais e sintomas. Raramente esse paciente vai fechar o olho na claridade, diferente da XT intermitente, que isso vai ser uma queixa comum. Ele pode apresentar também astenopia em 40% dos casos, heteroforia em 40% dos casos também, e a XT intermitente ela é comum e pode evoluir para constante. O paciente também pode apresentar ambliopia. O diagnóstico é importante a realização dos testes motores e testes sensoriais. Os testes motores é sempre importante fazer o Prisma Cover, medir a amplitude de convergência e divergência, as versões de induções, e os testes sensoriais, aqui eu deixei alguns exemplos que tem no livro do CBO, mas só para exemplificar, tem o teste das 4 dioptrias de base externa, o teste de estereopsia, as luzes de Wolff, os vídeos estriados de Bogolini, e o vectográfico também é importante. Segmento. É importante tratar a ambliopia, caso ela exista, né? Se o paciente apresenta sintomas de descompensação, a gente pode pensar em oclusão para melhorar o controle do desvio. Pode ser realizada a prescrição de prisma em alguns casos, dependendo
do tamanho do desvio. Lente negativa também pode ser usada para estimular a acomodação em casos de desvio intermitente. A toxina botulínica ela é reservada para casos selecionados e vamos pensar na cirurgia para desvio mal controlado e descompensado. A exotropia sensorial vai ser o desvio divergente, sequela da perda ou baixa visão de algum dos olhos. Pode acontecer dias ou semanas após o início de qualquer deficiência visual ou também ser resultado de algum problema crônico, como ambliopia. Até os 5 anos, a incidência de exotropia é igual de esotropia. Já em maiores de 5 anos ou adultos, o olho com baixa visão ele tende a XT, a exotropia. Em adultos que apresentam XT, a exotropia sensorial ela é comum em 20 a 25% dos casos. Aqui a gente tem a foto de um paciente que apresenta a catarata no olho esquerdo e com isso ele desenvolveu XT sensorial, né? Porque tem baixa visão desse olho. E quais vão ser os fatores de risco, né? Todas as condições patológicas que vão reduzir a acuidade visual. Então, algum trauma, algum tumor, causas inflamatórias, causas refracionais, alterações de pálpebra, ptose. Então, tudo que diminui a acuidade visual, ela pode causar a XT sensorial. Sinais e sintomas. O paciente pode apresentar um desvio grande, variável, que tende a aumentar. Se a XT sensorial for de longa duração e um desvio maior que 40, ele pode apresentar alterações mecânicas e nervacionais. O reto lateral pode estar encurtado e contraturado e a gente vai avaliar isso através da percepção da limitação da adução. O reto medial ele pode ser inelástico ou afinado e atrófico devido à tração crônica. Alterações sensoriais elas vão ser variáveis dependendo da intensidade e do comprometimento da acuidade visual do paciente. No diagnóstico é importante fazer o exame ocular completo, identificar a causa de baixa acuidade visual desse paciente, fazer uma boa refração, ver qual que é a melhor visão corrigida que esse paciente consegue chegar, principalmente quando a causa da XT é uma anisometropia. Avaliar o desvio através da movimentação ocular extrínseca, avaliar se tem a limitação de adução, hiperfunção de oblíquo ou hipofunção de retos verticais. Quando o paciente não consegue ter uma boa fixação, a gente pode realizar o teste de Quinsky. Quando ele consegue fixar, ele tem uma acuidade visual melhor, a gente pode fazer o prisma e cover alternado. Avaliar também se há presença de desvio vertical associado e a avaliação sensorial também é muito importante. No diagnóstico diferencial é importante a gente pensar na XT de longa duração sem causa sensorial, na XT consecutiva, que ocorre geralmente após a cirurgia para correção de esotropia, e a XT de causa inervacional, que vai ser quando tem paralisia ou paresia do terceiro nervo, oftalmoplegia internuclear e síndrome de Down com XT. Evolução e prognóstico. Em crianças, o desvio crônico pode causar ambliopia e não desenvolvimento da fusão. Em adultos, pode levar a diplopia por perda da visão, principalmente se há demora para tratar o fator que está causando essa baixa acuidade visual. E o ângulo do desvio ele pode aumentar com o passar do tempo. Na conduta, é importante sempre tratar a causa da baixa acuidade visual quando possível, né? Os prismas, eles são muito pouco utilizados. A toxina botulínica, ela pode ser usada com propósito diagnóstico para antecipar a eventual diplopia e terapêutico, com resultado um pouco insatisfatório, principalmente nos desvios maiores. A cirurgia ela tem que ser analisada caso a caso, tentar corrigir o desvio sempre no olho com a deficiência visual, e o resultado cirúrgico ele é variável e geralmente não é satisfatório, principalmente quando o paciente não consegue desenvolver a fusão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre desvio vertical e horizontal dissociado. A DVD é um movimento supranuclear complexo caracterizado por elevação, abdução e extorsão do olho, de surgimento espontâneo ou com redução da iluminação ou nitidez da imagem. Geralmente é bilateral e assimétrico, pode apresentar-se como desvio manifesto, a forma descompensada, ou desvio que surge apenas durante o exame, com a oclusão de um olho, que é a forma compensada. Nessa foto, a gente tem um exemplo de uma paciente com DVD descompensada, né? O desvio manifesto. Na figura A, a gente pode observar que a paciente ela já apresenta alteração de DVD, mesmo quando o olho ainda não está ocluído. E na letra B, a gente observa que o desvio ele piora quando a gente coloca a anteposição do filtro translúcido, né? Aumenta o movimento de elevação e abdução do olho.
Ainda que possa manifestar-se unilateralmente em olhos amblíopes, é sempre uma entidade bilateral, como já disse anteriormente, né? E que pode ser verificada pelo fenômeno de Bieshowski. E o que consiste o fenômeno de Bieshowski? A gente consegue reduzir a hipertropia de um olho diminuindo o estímulo visual do outro olho, a partir dos filtros de Pagolini. Por exemplo, quando eu começo a colocar um filtro cada vez mais escuro no olho não desviado, o olho desviado volta à posição orto, que é o que está mostrando aqui nessa imagem. Aqui tem um vídeo mostrando o exemplo. Observe que a paciente ela apresenta elevação, abdução e extorsão do olho quando ele é ocluído. Associa-se a disfunções dos músculos oblíquos, principalmente o oblíquo inferior. Ainda que a hipertrofia ela seja o componente do movimento mais comumente observado, em alguns casos também a gente observa o componente horizontal de abdução, que é quando a gente tem o desvio horizontal dissociado. O tratamento é cirúrgico, se a DVD descompensada, e as técnicas cirúrgicas a gente pode pensar em amplo retrocesso dos retroverticais, ou transposição anterior dos oblíquos inferiores e ressecção do reto inferior. Importante lembrar que nenhuma técnica elimina DVD, mas tem como objetivo deixá-la na forma compensada. Aqui está as referências que foram utilizadas para a aula. Gostaria de agradecer em especial ao Dr. Natanael pela orientação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, tiver alguma observação, pode deixar registrado aqui nos comentários e a gente vai se comunicando. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia.